Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de teorias linguísticas, né? Sou o professor Samuel de Souza Silva e vou continuar ministrando esses conteúdos em relação às teorias linguísticas. Então, hoje eu quero falar um pouco, então, ainda dentro da teoria saussuriana, do Ferdinand Saussure, vamos falar um pouco sobre como que o legado de Saussure continuou dentro da disciplina de linguística, né? Como que, a partir dos conceitos que foram elaborados por ele, que foram lançados lá no livro seminal dele, que é o Curso de Linguística Geral, como que esses conceitos foram se perpetuando e foram derivando para outros conceitos a partir dos teóricos que vêm logo após ele, né? Pois já falamos bastante dele nas aulas do próprio Saussure, da teoria dele, nas aulas passadas. Então, vamos falar, então, aí sobre os desdobramentos do pensamento de Saussure dentro da linguística e das outras linhas da linguística que veio posteriormente, né? O primeiro teórico ali, que pós-Saussure, que nós vamos ver dando continuidade aos seus conceitos, aos seus ensinos, é o Hemslev, né? O Hemslev trabalhou bastante desenvolvendo uma das primeiras linhas da linguística, né, pós-Saussure, que foi a fonética e a fonologia. E ele, a partir principalmente do conceito do signo saussuriano, né, lembrando lá que no conceito do signo saussuriano nós tínhamos o signo pensado numa formação dupla por meio do significante e do significado, e o Hemslev, ele, digamos assim, que ele dividiu mais esse conceito em que ele elaborou a ideia de plano da expressão e plano do conteúdo, né? Sendo que em cada um desses planos haveria a forma e a substância desse plano. A grosso modo, quando nós pensamos aí no plano da expressão e no plano do conteúdo, nos vem em mente, em relação ao plano da expressão, o significante, e em relação ao plano do conteúdo, o significado, né? Ou o conceito, né? Já que o plano da expressão, então, seria essa materialidade por meio do qual se expressa a língua, e o plano do conteúdo, aquilo que é expresso, né? Aquilo que faz parte da mensagem, do conteúdo. Então, de fato, dá para fazer essa associação aí entre plano da expressão significante, plano do conteúdo, o significado. Mas vamos ver um pouco mais, de forma mais pormenorizada, como que o Hemslev pensa esses conceitos. Então, o Hemslev, ele vai desdobrar, né, a ideia de plano da expressão, plano do conteúdo, de forma que em cada um desses planos nós vamos ter a forma e a substância. Então, no caso, o plano da expressão vai se desdobrar nesses dois estratos, em que vai ter a forma da expressão e a substância da expressão, né? Então, forma é sempre relacionado à questão daquilo que é material, a materialidade, aquilo que concretiza a língua, né? E a substância é aquilo que seria a essência disso. E da mesma maneira, em relação ao plano do conteúdo, nós da mesma maneira teremos forma do conteúdo, substância do conteúdo. Agora eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Para possamos entender melhor como que se dá essa ideia do plano da expressão, o plano do conteúdo, sendo que em cada um temos a forma do conteúdo e a substância do conteúdo. Então vamos lá. Por exemplo, né, o plano da expressão da palavra avião. Então, a forma da expressão, isso o Hemslev vai falar, seria esse recorte gráfico da impressão sonora da palavra avião, que por sua vez faz parte do sistema fonológico da língua. Então, a forma tem a ver com aquilo que é mais material. Então, tem a ver com aquilo que faz parte do sistema da estrutura da língua. Então, a forma da expressão vai fazer parte do sistema de regras da língua que permite com determinada forma, né, de determinado som, possa ocorrer ou não. Então, por exemplo, para dar um exemplo aí, a palavra avião, né? Então, ela vai ser formada a partir de determinados sons aí que pertencem à língua, que fazem parte da estrutura da língua. Por exemplo, né, a palavra avião, em português,
esse som final, o som nasal, é expresso dessa forma, esse ão, né? O A, na escrita, ele vem com o tio, e o O logo na frente. Então, esse é o tipo de som para esse tipo de palavra. Então, isso seria a forma da expressão da língua portuguesa, por exemplo. Se fosse em espanhol, por exemplo, né? Ou mesmo francês e tal, esse som final, a possibilidade que a língua permite seria o som on, né? Seria avion, né? Por exemplo. Então, a forma da expressão tem que ver com essa questão dos recursos fonológicos, os recursos sonoros da língua. Já em relação à substância da expressão, né, seriam os fonemas, seria o quê? Aquilo que são os próprios sons que formam essa palavra. Então, essa substância é aquilo que pode ser quantificável, né? Então, eu consigo contar, por exemplo, quantos sons são necessários ou quantos fonemas são necessários para formar a palavra avião. Já em relação ao plano do conteúdo da palavra avião, a forma do conteúdo, né? Então, lembrando, né, que o conteúdo tem a ver com o conceito. Então, a forma do conteúdo é a noção de avião, né? Por exemplo, essa ideia, uma ideia de avião, por exemplo, jato, planador, Boeing, cada uma dessas especificidades fazem parte dessa noção geral, né, digamos assim, de alguma coisa que voa, né? Então, e aí tem, obviamente, as formas específicas de cada língua, avião em francês, airplane em inglês, e por aí em diante. Mas a forma da expressão é essa noção da palavra avião, né? Que você pode, ou noção do conceito de avião, né? Já a substância do conteúdo é o conceito ainda mais geral, né? Por exemplo, aqui seria essa ideia de meio de transporte, né? Que voa, né? Então, seria um conceito mais geral ainda, né? Então, o conteúdo ele vai se dividir sempre em relação a uma forma, em relação a uma substância. E o plano da expressão, da mesma maneira, vai haver uma forma e vai haver uma substância. Então, esses são os primeiros pensamentos, digamos assim, ou os desdobramentos que se teve a partir da noção do signo linguístico de Saussure. Então, o que nós estamos vendo aqui que esses linguistas posteriores eles vão continuar desenvolvendo algumas ideias que foram deixadas lá de forma seminal pelo Fernando de Saussure, lá no curso de Linguística Geral. Então, continuando aqui, nós vamos, então, partir já para uma outra linha que vai surgir dentro da linguística, que é a chamada de linguística funcionalista, né? Então, já é outro ramo da linguística funcionalista. Dentro da teoria linguística, melhor dizendo, que é a linguística funcionalista, e ela vai surgir, digamos assim, como uma espécie de resposta, digamos assim, àquilo que seria, a princípio, algum furo dentro da teoria estruturalista. Mas o que nós vamos ver é que a linguística funcionalista, apesar de algumas críticas que ela vai fazer ao pensamento saussuriano, ao pensamento estruturalista, ela continua sendo estruturalista, né? Ela ainda está dentro aí desse arcabouço teórico do estruturalismo, mas ela caminha para outros rumos, né? Desenvolve outras questões que foi relegado ali dentro do pensamento estruturalista. E o conceito-chave aí da linguística funcionalista é essa ideia de função, e que eles vão, então, teorizar a função aí como a forma linguística, que a forma linguística, né, a função é a forma linguística que desempenha no ato comunicativo um papel predominante. Então, a intenção do locutor apresenta-se como a explicação mais natural em análise linguística. Essa intenção do locutor é que fundamenta o discurso. Então, a função, essa ideia função, esse termo função, que é trazido lá da matemática, então, ele ainda está associado com a ideia de forma. Então, quando os linguistas funcionalistas pensam nessa ideia de função, o que tem diferencial neles em relação aos estruturalistas é que eles vão pensar que a utilização de uma dada forma linguística, de um dado recurso linguístico, né, um recurso gramatical, por exemplo, um dos papéis predominantes é o uso. Então, o locutor, né, o falante, quando ele utiliza um recurso ou outro da língua,
o que motiva essa escolha, o que faz com que ele escolha um recurso e não outro, o que é fundamental aí é a questão do valor de uso, a questão do qual objetivo esse falante tem naquele momento que ele está utilizando a fala. Então, esse objetivo essa intenção que ele tem, vai interferir e vai, digamos assim, ser constitutiva dessa fala ou dessa escrita, e por aí em diante. Vou também trabalhar com esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, pensamos dessas duas formas, né? Essas duas estruturas da língua. Nós temos essa frase, os meninos foram ao show, e temos a frase, os meninos foi no show. Então, as duas frases expressam o mesmo conteúdo, né? Mas de forma diferente, utilizando formas ou estruturas diferentes. O que vai determinar o uso de uma dessas formas e o uso da outra forma? Então, cada uma das linhas, seja a linha estruturalista ou seja a linha funcionalista, vai ter uma explicação diferente para esses usos, né? Vamos ver qual seria as explicações. Por exemplo, na análise estrutural, a partir do estruturalismo linguístico, né? Então, o verbo e o elemento nominal mais próximo devem sempre concordar em número e pessoa. Então, essa é a primeira regra, né? Então, os meninos foram ao show, nesse caso, meninos e show concordam, então, os meninos foram ao show, tá tudo concordando. No segundo caso, que é os meninos foi no show, que é um uso mais cotidiano da língua, nós temos o plural apenas no artigo, os, e menino está no singular. E já o verbo foi também no singular. Então, na análise estrutural, vai dizer o seguinte, o verbo foi, ele está no singular, porque menino, a palavra, o substantivo ali, que é o elemento mais próximo, também está no singular. Então, o verbo, ele concorda com o elemento mais próximo, e não com o artigo que está lá no começo, que está marcando um plural. E já menino está no singular, porque existe a regra da não redundância na língua. Então, o plural já está marcado no primeiro elemento, que é no artigo, os. Então, não seria necessário que esse elemento que essa marcação do plural se repetisse nos outros elementos da frase. Então, essa seria a análise estrutural, ou seja, ela prioriza as regras mais elementares da língua. Então, a regra de repetir essa concordância do plural em todos os elementos, ela não seria uma regra tão essencial assim. A regra mais essencial é que o verbo deve concordar com o elemento mais próximo, e no caso ele está concordando, né? Então, menino e foi, os dois no singular. E outra regra mais importante também, no uso da língua, seria a regra da não redundância, se eu procurar ser o menos repetitivo possível. Então, a análise estrutural explicaria, assim, essa segunda frase, os meninos foi no show. Já quando nós vamos para a análise funcional, ela vai procurar outros elementos para explicar isso. Ela vai dizer o seguinte, né, o elemento situacional do diálogo é quem conduz a estrutura linguística. Então, quando alguém diz, os meninos foi no show, ele diz por causa do contexto em que essa frase está sendo falada. Por exemplo, se às vezes é numa mesa de bar, numa conversa em casa, mais informal, então nesse contexto eu não utilizo as mesmas regras da gramática normativa, não é? Então, é esse contexto que define qual a forma que utilizamos. E, além disso, a linguística funcionalista ela vai falar que uma das possibilidades é que, às vezes, quem usa esse termo, os meninos foi no show, às vezes não conhece a gramática normativa, é uma das possibilidades, e a outra possibilidade é que, no contexto, num determinado contexto, mesmo que eu conheça a gramática normativa, né, aquele contexto exige um linguajar mais informal, e aí o falante que utilizar todas as concordâncias conforme a gramática normativa, ele pode passar a ideia de ser alguém pedante, de ser alguém chato e por aí em diante. Então, o falante vai se adaptar ao contexto de fala, né? Então, essa que é a explicação da linguística funcionalista. Continuando aqui, né? Uma das outras coisas que a
linguística funcionalista vai trabalhar também, é a questão da relativa arbitrariedade, ou um outro nome que se dá para esse conceito é a ideia de iconicidade do signo. O que vem a ser isso, né? A linguística funcionalista vai dizer que nem tudo na língua é de fato arbitrário. Então, assim, quando nós vamos criar novos nomes ou novas estruturas linguísticas na língua, nós não criamos da mesma maneira que se criou os primeiros signos lá na época da formação da língua. Então, aquele exemplo, né, que eu já dei nas aulas anteriores, de que não existe relação necessária nenhuma entre o significante mar, por exemplo, dessas letras mar, o som mar, e o conceito mar, não existe relação necessária, então mar poderia se chamar rua, rua se chamar mar, né, e por aí em diante. Então, ou seja, é só porque num determinado momento, por uma convenção social de uma comunidade linguística, se atribuiu esse som a esse conceito. Então, isso é arbitrariedade, como diz Saussure, né? Ou seja, a relação entre o som e o conceito é totalmente arbitrária. Só que no decorrer da história da língua, as novas formações, elas não vão ser mais arbitrárias. Elas vão passar por algum tipo de motivação. Então, vai ter, por exemplo, motivação semântica, ou seja, motivação pelo sentido. Então, como exemplo aí, pé da mesa, coração da cidade. Então, eu já tenho um nome, né, que é pé, e eu associo esse conceito de pé, que é algo que está na estrutura, né, do ser humano, que sustenta esse ser humano em pé, digamos assim. Se eu tenho essa mesma ideia em relação a um dado objeto, então eu chamo essa parte que dá sustentação, que está bem na base do determinado objeto, eu chamo ele de pé, assim como o pé do corpo humano. Da mesma maneira, coração da cidade. Então, o coração é algo importante, algo fundamental, né? Então, o coração da cidade seria algo que é fundamental, que é extremamente importante para aquela cidade. Então, isso seria motivação semântica. Então, eu crio novas palavras a partir desse tipo de motivação, que é a motivação semântica. Outro tipo aí, por exemplo, são os processos de derivação, com a palavra apagador, leiteiro. Então, a partir do verbo apagar, eu crio, né, o substantivo apagador para um objeto que desenvolve essa função, essa ação de apagar. Leiteiro, da mesma maneira, a palavra deriva da palavra leite. Então, é outro elemento de motivação que é através desses processos de derivação. Ou por composição, como a palavra aguardente, paraquedas e por aí em diante, né? Então, esse tipo de motivação, essa que é uma questão que é importante para nós vermos, né? É que ela é a partir de um determinado momento histórico da língua, né? Ela não tem relação, digamos assim, com aquelas palavras mais primitivas da língua, elas vão se formando num momento histórico da língua, e a partir desse momento histórico se formam novas palavras, se formam novos nomes que não são mais arbitrários, mas que têm uma certa motivação. Mas que tipo de motivação que é essa? O que nós vamos ver é que esse tipo de motivação, ela ainda está dentro da língua, ainda é interior à língua, é interior ao sistema linguístico, né? Essa motivação se dá a partir de mecanismos já existentes na língua. Então, eu formo novas palavras a partir de palavras ou de recursos linguísticos já existentes na língua. Então, não é uma... É por isso que se fala relativa arbitrariedade, né? Então, ela é motivada, mas ela é motivada internamente dentro do próprio sistema linguístico, não é uma motivação completamente exterior à língua, né? Um dos que seria mais próximo de uma motivação mais original, digamos assim, seria lá a questão das onomatopeias, né? Como cocoricote, tilintar, em que o som da palavra claramente imita a coisa designada. Mas até nessas onomatopeias, né, existe um certo grau de arbitrariedade também. Então, não podemos falar que é uma motivação total, né? Então, por isso, ainda é uma relativa arbitrariedade, né? Porque elas tenta imitar determinados sons da natureza, as onomatopeias, mas se imita esses sons também a partir dos sons possíveis de uma dada língua, né? Então, a língua também influencia aí, né? Por isso que em português, por exemplo, a gente escreve a palavra au-au em relação ao som que o cachorro permite, que o cachorro expressa, mas em inglês fala oaf, oaf, né? Ou seja, são nomes diferentes
para o mesmo tipo de som produzido pelo mesmo tipo de animal. Mas por que eles são diferentes? Por causa que são línguas diferentes. Então, a língua interfere mesmo nessa formação das onomatopeias, né? Então, não é uma motivação total. Ela também tem aí um grau de arbitrariedade. E como que se dá, né, os desdobramentos aí dos signos saussurianos, também do pensamento saussuriano em outras disciplinas, né? Então, o Saussure, ele extrapola a própria linguística, é uma questão importante, né? Porque no período ali que o estruturalismo tem o seu grande boom, né, o seu grande momento ali e tal, as outras ciências humanas vão pegar emprestado, digamos assim, conceitos e principalmente a metodologia da linguística para desenvolverem as suas ciências. Por que isso? Porque a linguística, digamos assim, ela estabeleceu um grau de cientificidade dentro das ciências humanas e essas outras ciências humanas foram procurar esse mesmo grau de cientificidade. E uma vez que dentro das ciências humanas, todo cientista, seja ele um sociólogo, seja ele um historiador, seja ele um antropólogo, o objeto, a materialidade que eu tenho na mão para estudar um determinado fenômeno humano, é uma produção de linguagem, é uma produção de língua, então a linguística acaba sendo a base para todas essas outras ciências, né? O objeto é o mesmo, o objeto é uma dada produção de língua, uma produção de linguagem, né? Então, eles vão buscar na linguística esse aparato teórico e metodológico para desenvolverem as suas ciências. Então, por exemplo, lá na psicanálise lacaniana, o Lacan, por exemplo, ele vai pegar a ideia do signo saussuriano, né? Então, ele vai falar lá que como que se dá o processo de formação, né, da mente humana, do inconsciente, do pré-consciente e tal, e ele vai pensar isso a partir da ideia do signo saussuriano, né? Então ele vai falar lá, vai falar de um dado signunário, que seria o primeiro signo, né? O primeiro sentido lá, que o bebê lá, por exemplo, ele dá quando ele nasce, que ele sente aquela dor lá, porque o pulmão dele está abrindo, né? Assim que os médicos vão dizer, quando o bebê nasce, chora, né? Porque recebe o ar ali, o pulmão dele abre e tal. Então, e a mãe pega esse bebê e leva ao seio, amamenta ele, e ele acalma, né? Então, por exemplo, isso dali surge, por exemplo, segundo Lacan, um primeiro signo, né? Ou seja, uma primeira possibilidade de dar sentido a alguma coisa. Como que esse signo se forma? A partir da lógica saussuriana. Então, você tem um significante, no caso do bebê, esse significante é o seio da mãe ou o corpo da mãe, onde ele sente ali aquele calor, onde ele é aconchegado, e ele tem um conceito ali que é esse conceito de alívio, de um dado prazer, de uma sensação agradável que ele sente. Então, a partir desse signo unário, por exemplo, que ele vai dar sentido às outras coisas. Então, sempre que ele sente alguma coisa desagradável, ele vai chorar novamente, porque ele quer receber novamente aquela mesma sensação que ele teve de alívio, de aconchego, quando ele chorou e a mãe dele levou ele aos seios, aumentou ele, por exemplo. Então, ele vai pensar nessa formação do sujeito, como o sujeito significa o mundo à sua volta, como que ele se relaciona com o seu mundo, como que ele cria, né, os objetos de significado à sua volta. Ele vai pensar a partir da ideia, do conceito lá do signo saussuriano, né? Então, ele vai utilizar bastante essa linguagem da linguística. Por exemplo, quando ele vai falar do objeto amoroso, ele vai falar numa espécie de deslizar pela cadeia significante, ou seja, como que se o ser humano fosse trocando sempre um signo por outro, né? Então, você tem esse processo aí, em que, então, o primeiro objeto amoroso do ser humano seria a mãe, depois há um processo de transferência desse conceito de objeto amoroso da mãe para os próximos objetos amorosos, seja o pai e também depois namorado, namorada, esposo, esposa, por aí em diante. Ele vai explicar isso como a ideia de deslizar pela cadeia do significante. É só uma ideia de trocarmos um significante por outro. E aí ele, inclusive, vai explicar isso a partir de conceitos que é bem da linguística, o conceito de metáfora, o conceito de metonímia e por aí em diante, né? Mas só para, não é o nosso objetivo aqui, né, explicar a teoria
lacaniana, que é uma teoria bem complexa, mas só para dar uma ideia como que os conceitos do Saussure e como que os conceitos da linguística saussuriana vai contribuir, por exemplo, para o desenvolvimento dessa teoria lá dentro da psicanálise, a psicanálise lacaniana, né, que tem como seu teórico aí Jacques Lacan, um psicanalista francês. E isso vai ter também, né, esses conceitos de Saussure vão ter também desdobramentos em outras disciplinas, né, como é o caso, por exemplo, lá na antropologia do Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, inclusive, ele vai fundar uma antropologia, vai ser chamada de antropologia estrutural, justamente uma referência ao estruturalismo linguístico. Ele vai dizer aí, ó, o totemismo, né, poderoso instrumento simbólico do clã para reger o sistema de parentesco, regulando os matrimônios com a intenção de preservar o tabu do incesto. Cada totem está associado a um grupo social determinado, a uma tribo ou clã. E todo o sistema de casamentos é estabelecido pelo entrecruzar dos que filiam-se a totens diferentes. Então, ele vai tentar explicar, por exemplo, as regras de parentesco lá nas tribos primitivas pela mesma lógica ou pelo mesmo conceito lá de valor linguístico do Saussure, em que existe sempre, né, o conceito de diferença. Então, determinado, como se você falava, um determinado fonema, ele é aquilo que outro fonema não é. Então, tem que ter um grau distintivo em relação a um fonema, em relação a outro, para que se entenda que um fonema vai dar um certo sentido e outro fonema vai dar um outro sentido. Então, ele vai explicar pela mesma coisa. Então, o grau de parentesco aí é marcado também por essa questão de diferenças. Então, cada tribo tem um totem, né? Ou seja, tem um nome, uma espécie de sobrenome, e aí as pessoas só podem casar com pessoas que têm um totem diferente, ou que têm um sobrenome diferente, para, digamos assim, normatizar a ideia do tabu do incesto, para que as pessoas não se casassem dentro da mesma família e por aí em diante. Então, ele vai explicar esse conceito aí, essa questão do tabu do incesto nas tribos primitivas, a partir do conceito de valor linguístico lá do Saussure. O Lévi-Strauss, né, além disso, ele pretendia, né, pensar na ideia de que nos mitos haveria uma estrutura universal, né, em que todo mito teria uma estrutura bastante semelhante, né? O Lévi-Strauss, por exemplo, ele vai estudar os mitos e vai falar que existem cerca de 31 mitemas, ou seja, que seriam 31 elementos mínimos dentro de cada mito, e que todos os mitos, as mitologias teriam esses mesmos elementos, né? Então, uma espécie de gramática universal de todos os mitos. E ele vai pensar isso a partir do Saussure mesmo, essa ideia de que, como o Saussure pensa lá, a ideia de linguagem e língua, né? Então, ele vai falar, então, a linguagem é uma faculdade humana de produzir linguagem, então essa faculdade seria universal, e a língua seria as estruturas de cada língua específica, né? E aí, se estudar as línguas específicas, mas, de certa forma, ao se estudar as línguas específicas, pretendem descrever essa gramática universal. É isso que um outro teórico, que nós vamos ver mais na frente, vai fazer, né? Ele vai tentar justamente pensar nessa ideia de uma gramática universal. E o Lévi-Strauss já vai pensar sobre isso, né? Dentro da antropologia, uma espécie de gramática universal das mitologias, para tentar explicar, digamos assim, esse homem primitivo, de forma a demonstrar como que existe ali uma mentalidade comum entre todos esses povos e tal. E ele vai pensar isso a partir também do Saussure, né, a partir dessas ideias que estão presentes no Saussure. Isso para demonstrar para vocês, né, essa ideia do movimento estruturalista e do estruturalismo como uma ciência piloto, né, que se falava, ou seja, em que os conceitos do estruturalismo, a metodologia de pesquisa do estruturalismo vai ser utilizada, vai ser um recurso aí bastante produtivo dentro de outras áreas aí das ciências humanas. Então, assim, temos aí algumas das nossas referências, né, o Flores, o Kennedy, o Lima Salles, que vão justamente falar desse legado do Saussure após aí, né, só lembrando, obviamente, que o próprio livro dele já é um livro que foi escrito após a sua morte, né, foi publicado
pelos seus alunos, lá o curso de Linguística Geral, mas que posteriormente, mesmo depois desses primeiros avanços do estruturalismo dentro da linguística, ele também vai ter os seus desdobramentos nas ciências humanas como um todo, e dentro da linguística, né, vai perdurar até hoje, né, de certa forma, todas as linhas teóricas que surgiram dentro da linguística, né, mesmo aquelas que se chamam de pós-estruturalistas, né, elas são pós-estruturalistas porque têm, obviamente, o estruturalismo como referência, e vão, né, tentar desenvolver alguns aspectos que foi deixado de lado pelo estruturalismo, ou vão criticar alguns pontos, mas, assim, sempre partindo dessa base que é o estruturalismo. Então, o estruturalismo é essa teoria seminal, e é a partir dela que se pensa uma linguística moderna. Então, por isso que podemos ver, como vimos aqui na aula de hoje, todos esses desdobramentos da teoria saussuriana, e como que ela vai ser bastante produtiva, né, dentro das ciências linguísticas e dentro das ciências humanas como um todo. Então, é isso. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.